Bom dia, graça e paz de Cristo Jesus, amém? Bom tê-los aqui, feliz em estar aqui com vocês nesse domingo de feriado, né? Estamos aqui juntos, aprendendo, adorando, louvando, vivendo esse tempo de comunhão muito especial. Sejam todos muito bem-vindos a esse lugar, você que está nos acompanhando pela internet. Inclusive, tem muitos irmãos, né, nossos que estão sempre aqui no culto pela manhã, mas por conta do feriado foram viajar, descansar com a família. Então, você que está aí, parou um tempinho para poder assistir esse culto também, sinta-se aí muito bem, muito abraçado e parte desse momento aqui de adoração a todos nós. Meus irmãos, nós estaremos aí dando uma certa continuidade àquilo que estamos vivendo como igreja, através da série Tomando Posse da Vitória. E eu queria já pedir para que você pudesse abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Se você trouxe aí a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Vamos ler do versículo 44 ao 47. Lucas 23, do 44 ao 47. Eu acho que eu não me apresentei, né? Não, né? Meu nome é Lucas, sou marido da Roberta, pai do Davi, do Pedrinho, um discípulo amado do Senhor Jesus. Lucas capítulo 23, do versículo 44 ao 47. E aí eu peço a você que junto comigo, quando estiver lendo esse texto, você preste bastante atenção em cada palavra dessa passagem aqui. Porque cada uma delas vai falar de uma forma muito especial ao nosso coração e vai ter uma importância enorme em tudo que a gente vai conversar aqui nesse breve tempo. Diz o seguinte: já era cerca de meio-dia, imagina meio-dia num sol de Fortaleza. Já era cerca de meio-dia e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras, ele deu o seu último suspiro. Quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido ali, adorou a Deus e disse o seguinte: sem dúvida, esse homem era inocente. E quando toda a multidão que tinha ido assistir a crucificação viu isso, voltou para casa entristecida e batendo no peito com uma expressão de tristeza. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram desde a Galiléia, olhavam de longe tudo o que estava acontecendo ali, tudo o que tinha acabado de acontecer ali. Eu queria orar com você agora, para que Deus pudesse aplicar essa palavra ao meu e ao seu coração nessa manhã. Senhor amado, nós estamos diante de Ti, Senhor, do Teu Santo Espírito, pedindo para que o Senhor se faça presente nesse lugar e que a Tua palavra possa, Senhor, tocar em nosso coração. Que o Senhor possa nos ensinar aquilo que só o Senhor tem poder. Que o Senhor possa transformar, Senhor. Que o Senhor possa salvar, Senhor. Que o Senhor possa passear em nosso meio e que de uma forma linda e maravilhosa a Tua palavra cause um impacto em nossa mente e coração e transforme a nossa vida. Por favor, Senhor, que seja um tempo sobrenatural diante da Tua soberana e graciosa presença. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um justo entre injustos, um puro entre impuros, o inocente entre criminosos julgados e condenados, o amor crucificado, morto e sepultado. Essa foi a crucificação de Jesus de Nazaré.
foi o que nós acabamos de ler aqui nessa passagem, que Lucas escreve de uma forma tão bela e com tantos detalhes. Os seus discípulos viram isso acontecer. Estavam de longe, viram acontecer. Todos daquele pequeno povoado viram acontecer. Era o acontecimento. Satanás viu acontecer, e como ele viu acontecer. Mas a natureza também viu. O universo viu. O Deus Criador de tudo e de todos viu. E como que um pranto cósmico ao meio-dia, uma vasta escuridão toma conta de toda a terra. Era meio-dia. Ou seja, a luz do sol desaparece, uma escuridão toma conta de tudo, naquele exato momento em que Jesus suspira pela última vez. E só retorna essa luz do sol às 3 horas da tarde. Tamanho foi a importância desse momento. O Emanuel, o Deus que se fez homem, o Deus conosco, morreu crucificado. Essa era a cena. Era isso que todos estavam vendo ali. Muitos, provavelmente a grande maioria ou todos, não entendiam nada. Não conseguiam compreender nada. Parecia ser o fim. Um fim trágico, pesado, triste, assustador. Até porque, meus irmãos, a crucificação era uma forma de execução das mais terríveis da época. E usada pelos romanos lá na antiguidade. Comumente ela era aplicada a criminosos condenados por crimes graves. Não era qualquer um que era crucificado. Roubou uma galinha, vamos crucificar. Não era assim. Rebelião, traição, assassinato. Essas eram as acusações que levavam alguém a passar pela crucificação e a sofrer daquela forma desumana, terrível. Mas é sabido que essa forma de execução foi usada em diversos contextos, incluindo como uma forma de punir e aterrorizar grupos rebeldes e também como uma forma de intimidar a população. Não faça isso não, olha o resultado. Você vai parar aí. Se você fizer algo contra o que a lei determina, o que o clero determina, você pode ir para ali. O valor do ato da crucificação foi ministrado pelo pastor Armando no domingo passado. Se você não assistiu, assista, vai em nossas redes sociais, você vai ver lá a mensagem ministrada falando sobre o ato da crucificação. A morte de Cristo Jesus, meus irmãos, dá início a uma nova era, um novo momento, um novo tempo. Porque lá, no versículo 45, o finalzinho dessa passagem que você acabou de ler comigo, tem uma frase que diz o seguinte: a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. A cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a morte de Jesus pôs fim a um sistema sacrificial do Antigo Testamento, onde era necessário derramamento de sangue para remissão, ou seja, para perdão dos pecados. Era necessário que alguém morresse, que um sangue fosse derramado, para que houvesse remissão de pecado. O pecado leva à morte, para que eu não morresse, alguém precisava morrer em meu lugar. Era assim que o povo fazia durante séculos atrás. E agora isso estava sendo finalizado. Acabou. Um sacrifício estava sendo suficiente. Uma morte estava sendo suficiente. Um sangue puro e derramado estava sendo suficiente para nos lavar e nos limpar de todo o pecado. Sem eu e você jamais imaginarmos isso, alguém, há mais de 2000 anos atrás, se sacrificou por mim e por você, para que aquele sacrifício definitivo nos marcasse, nos selasse e nos limpasse, e nos fizesse agora filhos e filhas de Deus. Hebreus capítulo 10
do versículo 19 ao 22, o autor da carta aos Hebreus vai falar exatamente o que eu estou querendo explicar para vocês aqui. Vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, veja só, por causa do sangue de Jesus, não é por causa da minha capacidade, não é por causa da minha postura, não é por causa dos meus bens ou recursos, não é por causa do que eu acho ou penso, não é por causa das minhas decisões, não. Por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo, ou seja, na presença de Deus. Não é por causa de nós, é por causa desse sacrifício feito na cruz e daquele sangue derramado. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo, veja só, um caminho novo e um caminho vivo através da cortina que levava à presença de Deus. Essa cortina simbolizava uma separação, o povo dali não poderia passar, jamais. Inclusive, o sumo sacerdote, na época, ele só entrava nesse local, ele só passava por essa cortina uma vez por ano. Tamanha era a graça, o poder e a presença de Deus naquele ambiente, naquele lugar. Sagrado, o sagrado está ali, o santo está ali, o Deus Todo-Poderoso está ali. Não entre de qualquer jeito. Você não está pisando em qualquer lugar. Você não está entrando em qualquer lugar. Uma vez por ano, e ele entrava amarrado ainda, com medo, porque se ele morresse lá, o povo tinha que puxar o corpo dele, para que não apodrecesse no lugar. Tamanha era a graça, o poder que habitava naquele ambiente. A Bíblia está dizendo que a morte de Jesus rasga isso, acaba com essa cortina, e dá a mim e a você acesso direto à presença gloriosa de Deus. Veja o tamanho disso. Não sei se você consegue compreender isso. Você tem hoje acesso a um lugar que ninguém tinha. O lugar santíssimo, a presença poderosa de Deus. Porque você é bom? Não, porque o bom morreu por você. Porque você é poderoso? Não, porque o poderoso morreu por você. É essa a expressão da morte de Jesus. Então hoje nós estamos aqui no local santíssimo, sagrado, porque Deus está aqui. Então esse foi o ambiente que Jesus preparou com a sua morte. Continuando, e uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, ou seja, Jesus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Isso é palavra de Deus, isso é o texto da palavra de Deus para você, para mim, nessa manhã de domingo. Mas nossa história da crucificação, ela não para aqui. Continuando, Lucas capítulo 23, agora a partir do versículo 50, vai dizer o seguinte, acompanha comigo e entra nessa história comigo aqui. Vai dizer o seguinte, havia um homem bom e justo, chamado José, membro do conselho dos líderes do povo, mas que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros líderes religiosos, que foi crucificar Jesus. Era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lenço de linho e o colocou num túmulo novo. Quem sabe tinha sido já preparado para isso, escavado em uma rocha. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, poucas horas depois da confirmação do seu falecimento. No dia conhecido como dia da preparação, um dia que antecedia, a sexta antecedendo o sábado, e o sábado é o dia
do Senhor, era um dia onde ninguém fazia nada. Se preparavam para aquele dia estarem adorando a Deus. As mulheres da Galileia seguiram José. Lembra que lá no início do texto a Bíblia diz que os seus discípulos e algumas mulheres estavam vendo de longe tudo acontecer. E viram, foram seguindo José e viram onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado descansaram, conforme a lei exigia. Vamos destrinchar um pouco esse texto. O José que nós acabamos de falar aqui é conhecido como José de Arimateia, um admirador de Jesus, alguém que não concordou com o julgamento, coloque um aspas bem grande aí, com o julgamento que fizeram com Jesus, e ele era membro do mais alto escalão judaico daquela época. Esse José, que nós acabamos de ler, vai a Pilatos. Quem é Pilatos? Governador da Judéia. E ele vai a Pilatos pedir para sepultar o corpo. Meus irmãos, isso não era comum. Na verdade, isso não era nada comum. De comum aqui não tinha nada. Muito pelo contrário. Como eu falei para vocês, a crucificação servia como um alerta público para possíveis revoltas. E geralmente o corpo crucificado, ele ficava crucificado mesmo após a confirmação do falecimento, para que ele ficasse apodrecendo às vistas de qualquer um, para que as pessoas passassem por lá e vissem o resultado do seu crime, o resultado do crime daquela pessoa, e se ele fizesse a mesma coisa, onde ele iria parar. Então o corpo ficava lá, pendurado, sendo destroçado por aves, apodrecendo, até ser jogado para os animais comerem o resto que sobrou. Isso era o comum, porque era um criminoso, não era um ser humano legal. E aí, nós percebemos aqui que ele vai até Pilatos e faz um pedido incomum. E esse pedido é aceito. E provavelmente foi aceito porque Pilatos sabia que Jesus era inocente. E a culpa que ele carregava dentro de si, que inclusive ele compartilha com a esposa, e Lucas vai relatar isso, quem sabe foi uma forma de dizer assim, pelo menos o corpo eu consigo preservar. Não consegui manter ele vivo, porque eu era ele ou eu. Pelo menos o corpo eu consigo cuidar. Graças a Deus que alguém pediu esse corpo, então leva, meu irmão, cuida desse corpo aí. E ele cede algo que não era comum, que não era para ceder, que com certeza gerou algum burburinho no meio. E aí, José leva o corpo. E a Bíblia, o texto que nós acabamos de ler, também fala que algumas mulheres estavam ali. Vamos dar nomes a essas mulheres, tá? Maria Madalena, a quem Jesus expulsou aí vários demônios. Uma outra mulher chamada Joana, esposa de um alto oficial, de um homem muito importante. Maria, mãe de Tiago e João, e algumas outras que caminhavam junto com elas e seguiam Jesus. Elas ficaram de butuca, observando onde José iria colocar o corpo. Viram e combinaram entre elas que no domingo pela manhã, bem cedinho, elas iriam lá para preparar o corpo. Para quê? Puxa, já que conseguiram tirar esse corpo da cruz, vamos agora cuidar dele. Destroçado, todo rasgado, vamos agora limpar, vamos arrumar e vamos dar dignidade a esse corpo. Até para a família, né, poder saber que o corpo está ali. E elas combinaram entre si que bem cedinho elas iriam lá. E aí nós voltamos para o texto. Vamos agora para Lucas capítulo 24. Vá comigo, venha comigo nessa passagem. Estamos lendo Bíblia, né? Bíblia. Então, o que é que Lucas vai nos dizer após esse acontecimento? Jesus morto, sendo sepultado, e o que acontece depois? No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo,
como se fosse um domingo como hoje, bem cedinho, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que elas prepararam, justamente para poder cuidar do corpo. Vocês estão comigo aí, gente? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, né? E quando elas chegam, estão indo para lá, quando elas chegam, elas observam que o túmulo estava aberto. A pedra que tampava aquele túmulo estava recuada, o túmulo estava aberto e, opa, não tinha ninguém. Estava tudo vazio. Isso está na Bíblia, tá? Não estou inventando, não. Estava vazio. Isso era assustador. Por quê, meus irmãos? Primeiro, como é que o túmulo está aberto? E segundo, como é que não tem ninguém? Por que não tem ninguém? Porque o problema é em não ter ninguém. Porque Jesus, ele é uma figura pública. E o que ele falava a respeito da vida dele, dizia que ele iria ressuscitar. Então tinha uma expectativa que os discípulos iriam invadir o local e roubar o corpo e inventar a história de que ele tinha ressuscitado. Então, a guarda da época montou um esquema ali para proteger aquele ambiente, para que ninguém aparecesse ali para poder roubar o corpo e inventar essa história. Só que elas chegam lá, imaginando que quem sabe teriam que pedir por favor para entrar no túmulo e arrumar o corpo. Quando elas chegam, elas veem a tumba aberta e não tinha ninguém. E elas entram no túmulo, diz o texto. E quando elas entram, não encontram corpo nenhum. O que é que elas imaginam? Não sei, eu não estava lá. Mas, provavelmente elas devem ter, né? ou ressuscitou, ou roubaram o corpo, ou fizeram alguma coisa, levaram para outro lugar, esconderam da gente. Enfim. Imagina você, mulher, chegando lá nessa situação, depois de toda a história que a gente acabou de contar, e ver que não tem nada. Só que enquanto elas estavam ali perplexas, diz o texto, 2 homens aparecem. Do nada. Vestidos com mantos resplandecentes. Não era uma roupa qualquer. Não era uma roupinha que eles usavam lá. A roupa que eles usavam era diferente. Resplandecia, tinha luz, para mostrar, quem sabe, para mim e para você, que aquilo não era natural, algo sobrenatural estava acontecendo ali. Meus irmãos, o corpo não estava lá, mas, como acabamos de ler, o túmulo não estava vazio. 2 anjos estavam no local esperando que elas chegassem. Para quê? Aí é que entra o início da revolução. Para dar, meus irmãos, preste atenção, na maior de todas as notícias. Para dar a mais extraordinária das notícias. Aquilo que desde Gênesis já estava sendo planejado pelo Deus Criador de tudo e de todos. A notícia era humanidade, através daquelas mulheres simples e humildes dentro de um túmulo. A vida venceu a morte. Era a notícia. O amor venceu o ódio. A salvação venceu a perdição. E a última das notícias, Jesus ressuscitou. Essa era a notícia. Jesus ressuscitou. E com toda a certeza do mundo, aquilo causou um impacto que foi reverberar por toda a humanidade até hoje. Se você está aqui sentado hoje, é por causa disso. É porque ele não estava lá, ele não está lá, não tem como encontrá-lo lá. Não tem. Jesus ressuscitou.
Só que essa notícia, meus irmãos, ela ainda não tinha chegado aos olhos e ouvidos dos seus apóstolos, dos seus amigos, dos seus seguidores. E diante da situação de uma crucificação, de uma morte tão brutal, de uma confirmação, enfiaram uma lança no seu peito, confirmaram a sua morte, não quebraram seus pés, porque a profecia dizia: ninguém toca nos seus ossos. Você vê um amigo seu, um discipulador seu, um líder seu, alguém que se dizia filho de Deus, o próprio Deus, você viu ele fazendo milagres, viu ele curando pessoas, viu ele ressuscitando pessoas, viu ele andando sobre as águas, você viu ele fazendo coisas que nenhum olho humano viu, e você vê ele ali, jogado daquele jeito, morto, confirmadamente morto. O que é que você faria? Diante dessa situação, alguns deles, com certeza, ficaram assustados e bastante desanimados, e alguns até chegaram a retornar às suas atividades de antes de Jesus entrar em suas vidas. É o que às vezes as frustrações, as decepções dentro de uma igreja, dentro da caminhada cristã, quem sabe até com o próprio Deus, nos faz dar um passo para trás, recuar, achar que Deus errou. Eles podiam ter achado isso. Eu acho que tudo errado isso aí. Como é que um Salvador faz isso? E algumas vezes isso acontece na nossa vida. Olhamos para um Deus Todo-Poderoso, olhamos para a nossa situação e falamos assim: não faz sentido, como é que é? Eu estou assim e dizem que Deus é tudo isso, como é que eu estou desse jeito? Como é que eu não melhoro dessa forma? Como é que meu casamento está assim? Meus filhos estão assim? Meus negócios estão assim? Se Deus é Todo-Poderoso. E até tentaram voltar a algumas atividades, alguns trabalhos, algumas rotinas antes, que eles faziam e viviam antes de Jesus. Por que eles fizeram isso? Porque estavam desanimados? Porque pensavam que porque pensavam que a única opção que lhes restava era voltar ao passado e retornar à vida que viviam antes? Ou seja, já deu, quem sabe acabou aí? Eles não tinham entendido nada. Pode ser. Pode ser que se julgavam inadequados para continuarem sendo apóstolos, seguidores, filhos, servos, por terem abandonado o Senhor na hora mais difícil da vida dele. Lembra de Pedro? Aquele que estava ali junto com Jesus, mas junto mesmo. E no momento da perseguição, da prisão, dos açoites, o nega, não uma, não duas, mas 3 vezes, próximo de Jesus, olho no olho de Jesus. Imagina, depois de uma situação dessa, o que é que você faz? Mas uma coisa, meus irmãos, nós sabemos, e que quem sabe eles não sabiam, foram saber depois. Sabe o que é? Eles já tinham rompido as pontes com o passado deles. Acabou. Não dava mais para voltar atrás. O caminho agora com Jesus é daqui para frente. O que ficou atrás acabou. As pontes partiram. A história foi apagada. Zerou. Jesus entrou. É uma nova vida. E eles, quem sabe, não entendiam, não sabiam disso, e iriam aprender no dia a dia da vida, que a partir dali a vida não seria a mesma. A caminhada seria outra. Não dava mais para voltar. Jesus, inclusive, foi buscar eles. Enquanto uns começaram a tentar pescar de novo, Jesus foi lá na praia buscar. E reafirmou o amor
que eles sentiam por Jesus. E mostrou o seu corpo com as marcas da crucificação, para fazer deles os seus discípulos, os seus seguidores, a sua voz para o mundo. E ressurreto, com o seu corpo glorificado, Jesus segue revolucionando o mundo. Mas isso, a sua ressurreição, serão cenas do nosso próximo capítulo, que no próximo domingo o pastor Armando estará entrando nesse assunto da ressurreição. Meus irmãos, às vezes é exatamente isso que acontece com a gente. Jesus nos alcança, nos liberta, nos dá um novo propósito de vida, tudo isso. Mas aí vem as dificuldades, aí vem as lutas, aí vem as dúvidas. Dúvidas relacionadas ao seu poder, à sua morte, à sua ressurreição, à sua presença, à sua igreja. E esses problemas, lutas, mortes, dúvidas, nos afastam dele. Nos fazem negá-lo e até abandoná-lo. E a minha oração, meu irmão e minha irmã, nessa manhã desse domingo, é que você possa, através desse exemplo da crucificação, desse sacrifício e desse poder da crucificação de Cristo Jesus, que morreu por todos nós, que esse exemplo nos leve para Ele, do jeitinho que você está aí. Se você está me ouvindo, me vendo aí pela internet, que esse sacrifício te leve para Ele do jeito que você está. Mas que te leve definitivamente, sem tempo nenhum a perder. Porque não tem tempo a perder. Você não tem tempo a perder. Eu não tenho tempo a perder. Porque a maior expressão de amor foi dada em uma cruz. Mas essa cruz está vazia. E nesse túmulo não tem corpo algum. Porque o nosso Deus venceu a morte para me dar vida, para te dar vida. Esse é o sacrifício e o poder da crucificação de Jesus de Nazaré. E essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nesse domingo pela manhã. Recebe, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero orar com você aqui e pedir que Deus aplique em seu coração essa palavra e que você possa, durante a semana, refletir sobre esse momento aí, de dúvidas, incertezas, mas da glória, majestade e poder de Deus para a nossa vida e que esse poder se manifeste através daquilo que você vai viver no dia a dia da sua vida a partir de agora. Você pode baixar sua cabeça aí um minutinho e ter esse tempo de oração? Senhor amado, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra foi ministrada e de uma forma poderosa o Senhor falou. Teu Espírito Santo tocou, nos mostrando, Senhor, o poder desse amor, a graça desse amor. E o que esse sangue derramado causa em nossas vidas. E como, Senhor, nós, ao sermos alcançados por esse amor, somos transformados, feitos filhos e filhas, salvos desse mundo tenebroso. E alguém, Senhor, que está, a partir de agora, vivendo uma vida nova. Que em nome de Cristo Jesus, crucificado, morto e sepultado, e ressuscitado,
possa reinar em nossos corações. Amém.